A paz de Cristo Jesus, sou a Sentinela Valéria, estamos na campanha Forjadas. E o que seria forjar? É passar por uma transformação, um processo de fogo, de marteladas. Sabemos que o aço passa por esse processo para se transformar numa espada, numa faca, num motor para carro, entre outros utensílios que o aço passa por esse processo de fogo. E na nossa vida cristã, passamos por esses processos, lutas, provas, onde somos moldadas, transformadas por Cristo Jesus, moldadas no caráter de Jesus, aonde passamos por esse forjamento para ter testemunho do amor, do cuidado de Jesus para conosco e para a nossa família. Quando me veio essa campanha, me veio uma palavra que se encontra em 2 Timóteo 4:7, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabemos que quem escreve esse versículo, esse livro de Timóteo, se chama Paulo, apóstolo Paulo. E Paulo foi um homem de testemunho, de forjamento. O primeiro forjamento que Paulo teve foi em Atos do Apóstolo, quando ele foi em capítulo 9, quando ele estava indo no caminho de Damasco com cartas para perseguir o povo de Jesus, de Deus, que pregava o evangelho, que falava sobre a cruz, que falava sobre salvação, falava sobre Jesus. Paulo foi perseguir, Saulo foi perseguir. E no caminho, Jesus teve um encontro com aquele homem, aonde aquele homem ficou cego, aonde aquele homem, ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. E naquele ali ele foi forjado. E naquele processo ele saiu dali como Paulo, um grande apóstolo, um grande pregador da palavra de Jesus. Ele saiu dali moldado no caráter de Jesus. E não parou por aí. No decorrer do caminhar de Paulo com Cristo, teve muitos processos de fogo. E um delas também foi em Atos, onde ele ficou preso com Silas na prisão. E naquela prisão, enquanto um orava, o outro adorava, louvava Jesus. E as prisões foram abertas. E trazendo isso para nossas vidas cristã, quantas vezes passamos por um processo e pensamos em desistir, pensamos em parar, porque dói. Ser forjada dói, passar pelo fogo dói. Então pensamos em desistir do chamado, desistir da caminhada, desistir de tudo. Olhamos para trás e queremos voltar. E isso eu lembro do povo no deserto, na frente do Mar Vermelho. O povo começou a questionar. E o Senhor Deus agiu juntamente ali com Moisés e abriu o mar para aquele povo passar. E assim para conosco. Passamos também pelos processos para sermos forjadas em Cristo Jesus, moldadas por Ele. E quando eu falo em moldar, me lembra muito do vaso. Nós cristãos somos considerados um vaso e o nosso Pai é o oleiro. E o vaso, para ser moldado, ele é apertado.
O barro, ele é apertado, é tirado as impurezas, é tirado as pedras, é tirado para ficar aquele vaso bonito, lisinho. Só que não para por aí. O vaso, para ficar aprovado, para ser feito, para ficar aquele vaso bonito para flores, né? Que encontramos em nossas casas, aquele vaso de barro bonito, vermelho, ele passa pelo fogo. Ele é moldado pelas mãos, amassado, tirado toda a impureza. Logo após ele fica descansando, secando e passado pelo fogo. Aquele fogo que é aquecido 800 graus a 1000 graus. Só que não é colocado ali e é tirado. Ele fica 22 horas queimando no fogo. É quente. E falando em fornalha, lembramos de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não negaram a Jesus, não negaram a sua fé em Deus e foram jogados na fornalha. Mas Jesus esteve com eles, ele era o quarto homem e nenhum dano eles sofreram, nenhum dano Paulo sofreu. E não tem somente ele, vamos falar de mulheres, falamos de homens, mas vamos falar de mulheres que passaram pelo forjamento. Lembramos de Ruth, lembramos de Ana, lembramos de Raabe. Quem era aquela mulher que ajudou os dois homens de Deus? Não foi fácil também para Raabe. A casa foi invadida e ela foi fiel a Deus. E pelo amor de Cristo Jesus, por amor a Deus, ela salvou a família. Falamos também de Ana. Muitas outras mulheres passaram por um processo e receberam a vitória. Mas uma mulher que eu quero falar aqui conosco hoje, que se encontra em Gênesis, versículo 16, 21, sobre Agar. Quem foi Agar? Agar, ela foi serva, ela foi escrava de Sara. E Agar passou por um processo ali dentro, um processo familiar, onde foi humilhada, onde foi maltratada, onde ela foi 2 vezes para o deserto. E na primeira vez que ela foi, Deus teve um encontro com aquela mulher e falou para ela voltar e fez uma promessa para ela. Agar, ela passou pelo fogo, passou pelo processo e recebeu a vitória. Na segunda vez que ela foi para o deserto, Deus teve de novo um encontro com ela e cumpriu a promessa que ele fez anterior na vida dela. Seu filho cresceu, Deus esteve com Ismael e grande foi a vitória. São processos que passamos também e Deus é conosco. Quando passamos por um processo, pelo fogo ardente, aonde pensamos que vamos morrer, que não vamos conseguir, o Senhor, Ele nos traz a memória que aquele que permanecer fiel ganhará a coroa da vida eterna. Em Tiago, capítulo 1, 12, vai dizer: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque
quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aleluias. Em Apocalipse 2:10 vai dizer: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que se sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Temos promessas de Cristo Jesus para conosco. Se formos fiel até o fim, aguentar as tentações, aguentar as tribulações, receberemos a nossa coroa da vida eterna. E não somente isso, seremos também abençoados aqui nessa terra. Seremos prósperos, teremos uma família abençoada. Nós temos que passar pelo deserto. Temos que passar. O povo passou, só que o povo reclamou. O povo no deserto, passando por aquele processo, teve maná, teve a coluna de fogo, a nuvem. Teve o cuidado de Deus, mas mesmo assim o povo reclamou, o povo murmurou. E muitos não conseguiram entrar na terra prometida de Deus. E assim é para conosco. Temos promessas do Senhor. E vamos aprender a não murmurar, a não questionar. Mas sim, ser moldada e ser aprovada como um vaso na mão do oleiro. O vaso que vai para o fogo de 800 a 1000 graus, que fica 22 horas lá queimando, mas sai de lá aprovado. Sai de lá um vaso bonito. E assim é nós, na vida cristã. Passamos pela fornalha, passamos pelo forjamento, mas vamos ser aprovadas em nome de Cristo Jesus. Vamos ter nossa família estruturada em Jesus. Vamos ter nossa vida estruturada em Jesus. Não vamos murmurar, não vamos olhar para trás, não vamos voltar para trás, mas vamos seguir em frente. Se o mar não abrir, nós vamos passar por cima do mar, em nome de Jesus. Mas estaremos com Jesus. Se tivermos que passar pelo fogo, Jesus vai estar conosco dentro dessa fornalha. E não vai deixar que nenhum mal venha sobre nós. Porque Ele é o nosso Pai, nos ama e cuida de nós e zela por nós. Ele falou que nós teríamos tribulação, mas Ele estaria conosco em todos os momentos. Deixa eu dizer algo para você. Eu não sei que horas você vai ouvir esse áudio. Eu não sei qual é o processo que você está passando, qual é o fogo que você está passando. Mas você não está só. Às vezes você vai olhar para a direita e para a esquerda e não vai ver ninguém. Talvez os seus familiares te deixaram. Talvez o povo da igreja te abandonaram. E você se sente sozinho, sozinha. Mas deixa eu falar algo para você. Você não está só. Você tem Jesus que te ama, que te chamou, que vai te capacitar, que vai te fortalecer e que vai estar contigo em todos os momentos. E você vai ser moldada, forjada e vai sair aprovada em nome de Cristo Jesus. É um processo, é um ciclo, mas vai passar. Não vai ser para sempre, vai passar. Isso tudo é para que Deus venha te moldar e você venha ter o testemunho de contar: grande é o Senhor na minha vida.
Qual é o cristão que nunca passou pelo fogo, pelo processo, pelo deserto, pelo vale? Todos nós já passamos ou todos nós iremos passar. Estamos num mundo onde sabemos que o maligno o tempo todo, o inimigo da nossa alma, vem nos atentar, vem nos perseguir. Mas o tempo todo sabemos que temos Jesus, que não dorme, que é o guarda fiel e que começou a boa obra. E aquele que começou a boa obra é fiel de terminar. Enquanto nós estivermos nessa terra, vamos ter sim provas. O inimigo, ele não brinca. Ele vem o tempo todo nos atentando para que a gente venha desistir, para que a gente venha retroceder. Mas não permita, não aceite voltar para trás. Você está tão perto da terra prometida. Não faça como aquele povo. Você está tão perto. Voltar para trás, retroceder, jamais. Jamais. Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Entra na fornalha. Não nega Jesus. Não nega o teu chamado. Não nega que você é um vaso na mão do oleiro. Passa pelo processo, passa pelo fogo, mas esteja com Jesus. Aleluias. Esteja com o Pai. Ei, vai passar. Vai acabar. E você lá na frente, você vai ter, eu e você, vamos estar com a nossa coroa na vida eterna, com Cristo, ceando na mesa, com todos, louvando e engrandecendo a Cristo Jesus. E vamos ter o prazer de dizer, como nosso irmão Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. O bom combate é a luta contra o pecado, contra o mal, contra as tentações, usando a fé, usando o amor. Essas são nossas ferramentas. Acabei a carreira, propósito cumprido, não desistiu no meio da caminhada, completou a missão, o propósito que Deus havia nos dado. Guardei a fé, fidelidade, apesar das perseguições, das prisões, do sofrimento, manter fiel aos ensinamentos de Jesus. Olha que lindo. Jesus nos deu uma missão nessa terra, que é falar, pregar o Evangelho. E falar sobre Jesus não é fácil. Vamos ler na Bíblia e vamos ver o quanto o povo padeceu, o quanto o povo sofreu, mas receberam a coroa de Jesus. Foram recompensados. Nós temos essa missão nessa terra, de também falar de Jesus. Mas enquanto estamos falando de Jesus, Deus guarda a nossa família, Deus guarda a nossa vida. Deus nos guarda. Como eu falei, eu não sei qual o processo que você esteja passando. Talvez você olhe e fale: olha, tá difícil. Mas só use a sua fé. Onde está a tua fé? Aonde foi parar a tua fé? A tua fé tem que ser maior. A fé é a gente crer e acreditar,
mesmo sem enxergar. O choro dura por uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. É ter a certeza que o amanhã vai ser melhor do que o hoje. É ter a certeza que está acabando, que a cura está chegando, que a libertação vai acontecer, que vai ter renovo, que vai ter a provisão do céu sobre nossas vidas, sobre nossa casa, que vai ter a salvação da família, que vai ter a cura da enfermidade. Não chegou, mas nós temos fé que vai acontecer. É essa a nossa missão aqui na Terra. É continuar crendo em Jesus, que morreu por mim e por você. Está aí um grande forjamento, está aí um grande processo. Jesus foi atentado, foi perseguido, foi maltratado, foi crucificado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. A morte não encontrou nada que condenasse a ele. A morte não encontrou, fez autópsia do nosso Jesus e não encontrou pecado nenhum, não encontrou nada. Ele passou e foi aprovado, aleluias. Ele foi aprovado. E assim temos que ser nós, aprovados por Jesus, vasos aprovados, passado pelo fogo, que aqueça 7 vezes mais, mas vamos sair de lá ilesos, aprovados em nome de Jesus. Fica com essa palavra, recebe essa palavra, vai passar, é um processo, mas vai passar. Você vai ter seu milagre. Jesus está contigo, você não está só. Deus está contigo em todos os momentos. Tira os pensamentos que não convêm. Não deixe o inimigo trabalhar na sua mente. Pense em coisas boas. Pensa no céu. Já enxerga pelos olhos da fé o milagre, a bênção, a cura, a restituição, a salvação. Já crê. Já faz ação de graça, já coloca louvor na sua boca. Paulo e Silas estavam presos e louvavam e oravam a Deus. E as prisões foram abertas. Usa a tua boca não para murmurar, não para falar mal, mas usa para glorificar Jesus, para louvar a Jesus enquanto você adora. O céu se move enquanto você ora. O céu se move, a vida espiritual vai se movendo em seu favor e tudo vai dar certo. Você está sendo forjada, você está sendo moldada, você está sendo capacitada para falar que Jesus é bom e a misericórdia dele dura para todo sempre. Mesmo você estando no deserto, Agar estava no deserto, Deus foi de encontro àquela mulher. E Deus fez promessas e cumpriu essas promessas. Deus tem promessas sobre a sua vida. Ele há de cumprir a sua promessa na sua vida. Aguenta mais um pouquinho. Tá acabando. Tá acabando. Vai ter vitória. Já veja pelos olhos da fé você recebendo de Deus a tua vitória. Amém? Vamos orar? Eterno Pai, glorioso Deus, Pai de nosso Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Sou grata ao Senhor por essa palavra, que nós viemos ter a fé de Paulo, que nós viemos ter a confiança no Senhor,
Ah, Pai querido, que nós vamos ser forjadas, preparadas, passada pelo fogo, mas sabendo que o Senhor está conosco em todos os momentos e que vamos receber a nossa bênção. Mas enquanto estamos passando por esse processo, eu peço ao Senhor, fortalece, guarda os pensamentos, retira, Senhor, todos os pensamentos malignos, tudo aquilo que o inimigo vem colocando na mente, que não vai conseguir, que é para voltar para trás, que é para largar ministério, que é para retroceder o chamado, que é para largar de tudo. Não, Pai, que o Senhor não venha permitir, Jesus, que nós venhamos olhar para o céu, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Que nós venhamos olhar para Ti todos os tempos e seguir em frente. Que não vemos murmurar como o povo no deserto, mas que não vemos entoar hinos de adoração como Paulo e Silas. Ah, Jesus, sabemos que quando a gente adoramos ao Senhor, o céu se move através do louvor, através da adoração, através da oração, o céu se move ao nosso favor. E sabemos que a noite dura, pode durar apenas uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. A luta pode passar, vai passar, essa noite vai passar. Eu creio nisso, Jesus, fortalece, Pai, essa pessoa que está ouvindo, que está passando pelo fogo, pelo deserto, pelo vale, que está com o coração quebrado, que não vê solução, que a mente está sendo que está sendo atacada pelo inimigo. Mas eu peço, Pai amado, nesse dia, fortalece, coloca suas armaduras, protege a mente, protege o coração. Oh, meu Pai querido, aonde colocar a planta dos pés, abençoado vai ser. Pai querido, coloca, Senhor amado, a espada, o escudo da fé, a coragem da justiça. Dê as armaduras, Pai amado, para que essa pessoa venha enfrentar, Senhor, e ser fortalecida pelo Senhor, ser forjada, ser moldada pelo Senhor. Esteja, Pai amado, conosco em todos os processos e nos ajude a prevalecer, a guardar a nossa fé, sabendo, Pai amado, que a melhor recompensa, a maior promessa que o Senhor fez sobre as nossas vidas é a vida eterna com o Senhor, receber a nossa coroa da vida eterna. É isso que nós temos que buscar o tempo todo, Senhor, lutar para entrar na glória e cear com o Senhor. Nos ajude, Pai, nos fortalece, nos guarda. Assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fica na paz de Cristo Jesus. Olhe para frente. O alvo é Jesus. O alvo é o céu. E o processo vai passar. Creia nisso. Amém.